Relacionamento é um troço complicado, né? Bem complicado mesmo, né? Porque a gente vai lá, né, cresce numa família, num ambiente onde tem costumes, valores, crenças, né? Aprendizados, gostos, né? A forma como as coisas são feitas, aquilo que significa amor para mim, aquilo que não significa, aquilo que é falta de educação para mim e para o outro talvez não seja, né? Obrigada, Lu. Envia aí. Então, aí tá. Aí a gente tem toda essa nossa história, essa nossa construção do que a gente é ao longo da vida e de repente a gente, vamos nos relacionar com outra pessoa que também tem toda a história dela, né? Todos os costumes dela, o que é bom pra ela, o que não é bom, né? Aí tem coisas que são óbvias pra você, mas que pro outro não é. E tem coisas que são óbvias pro outro, mas que pra você não é. E aí, especialmente quando a gente mora junto, né? Aí é que a gente consegue ver essas coisas mesmo. Lá em casa, por exemplo, sempre a gente teve que arrumar a cozinha depois do almoço, imediatamente. Depois do almoço, depois da comida, a gente já arruma a cozinha. Já no do Thiago não é bem assim. Quer dizer, não sei como é que foi na casa dele, mas pra ele não se importa de deixar a louça lá e lavar no dia seguinte. Pra ele tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Então aquilo... Ai, meu Deus, como que pode? Pode ser que isso ative em mim, como já ativou, hoje em dia não. Né? Outra coisa que aconteceu outro dia com o Thiago, né? Eu fiz o café, coloquei naquela cafeteira moca, coloquei no fogão e ele tava, a minha cozinha é pequenininha agora, né? E aí ele tava lá fazendo alguma coisa no fogão e eu queria pegar o café pra pôr na xícara pra mim, eu peguei, servi a minha xícara e pra não colocar lá de volta onde tava, porque ele tava meio na frente assim, eu deixei em cima da pia. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, encostou a mão, queimou o braço. E aí ele, né, ficou bravo porque eu deixei a cafeteira no lugar errado. Porque o lugar certo é no fogão, não se deixa coisa quente na pia. Aí eu falei, nossa, isso nunca foi óbvio pra mim, mas pra ele é óbvio. Ele falou assim, isso é óbvio. Eu falei, sério, mas pra mim não é óbvio, né? E aí a gente olha essas coisas, né? E a gente tem expectativas, né? Que as coisas sejam da forma como a gente faz. E aí quando não é, dispara reações emocionais, né, gente? E aí é essa hora que a gente quer conversar. Na hora que a gente tá na reação emocional. Por quê? Porque o que é a tal da reação emocional? Alguém fez algo, ou não necessariamente alguém, tá? Mas aqui às vezes uma reação emocional pode brotar de um pensamento. Eu posso pensar numa coisa e ter reação emocional, né? Mas aqui na história do relacionamento alguém fez algo e ativou uma reação emocional em mim. O que é essa reação emocional? Uma dor foi tocada. Uma dor sua infantil foi tocada. Então, nessa hora que a reação emocional aconteceu, imediatamente quem está no seu lugar não é mais você, o seu adulto, é a sua criança. Não é mais o seu adulto, é a sua criança. Tá? E a criança, ela não sabe se comunicar. A criança, ela não enxerga mais nada, ela enxerga tudo de uma forma limitada. E aí, essa reação, o que a criança também sabe fazer? Fugir da dor, né? Eu não quero sentir essa dor. Então, eu tenho que agir imediatamente. Então, dentro da reação emocional, sempre tem um pedido de que você faça algo imediatamente. Nunca pode esperar para daqui 5 minutos, para daqui 1 hora, nunca pode esperar para amanhã. Eu tenho que falar com aquela pessoa agora. Eu tenho que decidir agora. Eu vou separar por causa disso. Porque não sei o que, eu não quero mais. Isso sempre é muito desmedido, né? A reação emocional sempre está desmedida. Por que está desmedida? Porque para a criança é muito grande aquele conteúdo. E aí pro adulto, não.
Teoricamente não deveria, mas como essa parte da nossa consciência que foi tocada não amadureceu, nós adultos estamos agindo a partir da nossa criança. Aí a gente pega e faz um escândalo, né? Tem uma reação emocional forte, tá na criança, faz uma birra. E aí o outro olha do outro lado e fica sem entender nada. Como assim? O que tá acontecendo? Precisava disso tudo por causa de uma toalha molhada na cama? Precisava disso tudo por causa de, né? Então, gente, primeira coisa que vocês precisam anotar aí. Nunca converse dentro de uma reação emocional. Nunca. Nunca converse dentro de uma reação emocional. Porque o que você vai dizer para o outro não vai ser claro, a sua visão não está clara, você está com uma mente limitada, você está enxergando as coisas de uma forma limitada mesmo. Porque a dor, quando alguém toca uma dor nossa, a gente não enxerga mais com clareza, a gente enxerga com os óculos da dor. E a dor, ela sempre entende uma coisa de uma forma rígida. Tipo assim, por exemplo, eu tive uma reação emocional com meu marido essa semana, no início dessa semana, eu acho. Uma coisa que eu já falei pra ele um milhão de vezes, eu falei, olha, quando você for terminar de comer alguma coisa que tá sujo, o pote, põe água, né? Isso aí ele já sabe, põe água. Só que ele põe água até a metade e a outra metade fica vazia, né? Fica seco, aí resseca. Então não adiantou nada aquela água, porque eu vou ter que deixar de molho de novo na hora que eu vou lavar a louça, né? E eu já falei isso pra ele 55 vezes. E ele continuava fazendo, porque hoje ele me mandou uma foto mostrando o que ele fez diferente. Aí ele pegou e colocou daquele jeito. Aí eu tive uma reação emocional. Que reação emocional foi essa? Ele não me escuta. Eu não sou importante para ele. Porque eu não sou ouvida, né? Eu não sou ouvida. Não ser ouvida é uma dor comum da criança ferida. Porque eu tava pensando assim, gente, eu já falei isso pra ele 1 milhão de vezes, ele continua fazendo, ele não me escuta. Imagina uma criança tentando chamar a mãe, tentando falar com a mãe e a mãe não escuta. Olha como é dolorido, porque ela depende da mãe, ela precisa da mãe. Então, por ele não ter feito isso, ele ativou uma dor qual? De não sou ouvida. E se eu falei e ele não fez, é porque eu também não sou importante. Então a dor sempre tem um entendimento limitado. Porque eu falei assim, porque na hora, assim, essa conclusão ela tá meio escondida, assim, a gente não tá de cara, não é um pensamento claro e bem elaborado na nossa cabeça, mas lá no fundo, se a gente for olhar para ela com mais detalhe, a gente vai ver, ele não me escuta. Eu falei, ele não fez, ele não me escuta. Não sou ouvida. Mas é verdade que eu não sou ouvida por ele? E as outras vezes que eu falo e ele escuta? Porque para criança, tudo é eterno, tudo é finalístico, sabe? Se não me escutou agora, a criança ela vive no presente. Então, se não tá me escutando agora, então é porque eu nunca sou escutada. E isso aqui gera dor. A gente não entender que depois tem um outro momento, que tem coisas diferentes, que uma hora ele me escuta e outra hora ele não me escuta. Então, a visão da criança, ela é dualista. Ela fica totalmente no não me escuta. E ela ignora o lado, né? O que é a dualidade? Sou ouvida, não sou ouvida. Isso é a dualidade, né? Quando eu tô só aqui, eu não sou ouvida, eu nunca sou ouvida, eu tô na dualidade. Quando eu tô aqui, eu sou ouvida, eu sempre sou ouvida, eu tô na dualidade. O que é o equilíbrio? Às vezes eu sou ouvida, às vezes eu não sou ouvida. Eu não sou ouvida e sou ouvida, né? Então, quando ele faz isso, eu entendo uma coisa que pra ele não faz o menor sentido.
Como assim que você não me escuta? Eu escuto tanta coisa que você fala pra mim, Dani, eu escuto, como assim eu não escuto? Não falei isso pra ele, né, gente? Mas eu tô elaborando aqui. Então, eu entendi que não sou ouvida. Eu entendi que não sou importante. Tá bom. Naquele mesmo dia ele tinha montado os criados mudos que chegaram lá em casa, que a gente já estava esperando há um tempo, e pensando, nossa, como vai ser bom, passou a tarde inteira montando, né? Pensando na qualidade de vida que ele ia trazer para mim, porque eu estava sem lugar para colocar minha água, não sei o que, não sei o que. Eu estava sendo importante para ele da hora que ele montou o criado mudo, mas o pote lá do açaí que ele tomou, não sou importante. Então, por isso que nunca conversem dentro de uma reação emocional. Nunca converse. Primeiro você tem que elaborar o seu conteúdo. Por quê? Se eu viro pra ele na hora e falo assim, como assim? Que você não limpou o negócio, não encheu o pote e não sei o quê? Eu vou estourar, né? Porque eu já falei 35 vezes, 1 milhão de vezes, e ele não escuta, eu vou explodir. Vai estar desmedido. Eu vou machucar ele. Ele vai olhar, não vai entender nada. E o que eu vou fazer? Vou ativar uma reação emocional nele também. E aí? Aí ferrou, né? Porque são duas crianças conversando. Porque eu tô na reação emocional, já não tô mais no meu adulto, tô na criança. Ativo a criança dele, aí pronto. Aí ferrou, porque duas crianças que não conseguem conversar de forma alguma e uma falando pra outra, cuida de mim, olha pra mim, me escuta, eu quero ser importante pra você. E a outra criança do outro lado, eu sou importante, você não me reconhece, eu não sei o que, eu não sou especial. Então assim, eu tenho muita mais coisa pra falar nessa live, mas o principal é isso aqui que eu falei. O principal é a gente entender o que acontece e que gera essa dificuldade de comunicação. Por que a gente tem essa dificuldade de comunicação? Porque estamos dentro da dor emocional, estamos na consciência infantil que não tem intelecto para avaliar todas as possibilidades, que ela não consegue enxergar tudo que está acontecendo ali naquele momento. E ela só olha pra si, inclusive é bem egoísta. Ela só tá vendo a dor dela, ela não tá vendo a dor do outro, não tá vendo o que o outro fez. Ela passa por cima, ela machuca. Então toda vez que a gente for ter uma conversa dentro de uma reação emocional, vai ser ruim, fato. Sempre vai ser ruim, tá bom? Então esse é o primeiro passo, primeiro ponto. Inclusive, quem tem a dor de não ser ouvida, ou seja, uma grande maioria das nossas crianças feridas tem, especialmente nós mulheres, né? Porque parece que marido tem o dom de não ouvir o que a gente fala, né? É ou não é, mulherada? Me diz aí. A gente fala, arruma um negócio, daqui 6 meses ele ainda não arrumou o negócio, né? A porta que estava estragada. Então, quando a gente tem a dor de não ser ouvida, o que a gente vai atrair? A gente vai atrair uma pessoa que também não vai ouvir a gente. Não é uma pessoa. A gente vai provocar isso na pessoa, sabe? Sabe aquela pessoa que passa e que ela nunca passa despercebida? Já tem aquela outra que passa e às vezes a pessoa nem nota que ela tá lá. Por que isso acontece? Porque uma pessoa é melhor do que a outra? Não. A vida nos trata da forma como nós nos tratamos. Então, se eu me vejo, se eu me olho, se eu olho para essa criança, se eu paro nesse momento que tá acontecendo isso, né? Eu vi que teve uma reação emocional, fiquei nervosa. E eu me volto para dentro e falo assim, opa, peraí, eu tô sentindo algo, tem algo doendo em mim. O que é isso aqui que eu tô sentindo? Como que eu me senti? Que vozes são essas? O que eu posso fazer para me melhorar? Isso eu estou me vendo, eu estou me acolhendo, eu estou me amparando, né? E aí, se eu faço isso comigo, a vida vai fazer isso comigo também. Eu vou para os lugares e as pessoas vão falar, tá tudo bem com você? Tá faltando alguma coisa? Você precisa de algo?
Se eu me importo comigo, onde eu for, eu vou encontrar pessoas que se importam comigo. Porque é um campo eletromagnético. Na lei da atração, né? Então, se eu tenho a dor de não ser ouvida, essa dor de não ser ouvida, ela ensina pra gente a aprender a se comunicar. Porque, na verdade, a criança, normalmente, ela é muda, né? Ela quer as coisas, mas ela não fala o que ela quer e ela quer que o outro adivinhe o que ela quer. Eu até fiz um post um dia desses aqui que ninguém é capaz de atender às exigências de uma criança muda. Porque eu não sei o que ela sente. Que nem bebê, né? A gente tem bebê, chora, 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 a gente nunca sabe o que ele tá chorando. Aí a gente vai tentando, né? Por tentativa e erro. É isso, é isso. Aí troca a fralda, dá mamar, e toma banho, tira a roupa, põe a roupa, né? Mas a criança, ela não sabe dizer o que ela tem, o que ela precisa. Então, a gente tem que aprender a se comunicar. Essa dor de não ser ouvida, tanto tá remetendo a eu não me ouço, né? Porque se eu pego essa situação, não faço essa paradinha para olhar para dentro de mim, eu não tô... Deu uma travadinha aqui, uma pausa aqui no vídeo, mas acho que voltou, né? Então, se eu tive uma reação emocional, não paro para olhar o que eu senti, eu não estou me ouvindo. O que eu faço? Eu já reajo o outro. Eu já deixo a minha criança tirânica reagir, né? Até perdi um pouco... Ah, tá. Então, a dor de não ser ouvida quer ensinar a gente a se comunicar. Então, a primeira é você aprender a olhar para si mesmo. E segundo é aprender a se comunicar. Porque às vezes eu vou falar, né? Que nem essa coisa que aconteceu comigo é o exemplo clássico disso. Eu vou falar e a pessoa não vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque a minha dor de não ser ouvida atrai isso, afeta isso na pessoa. E a pessoa passa a me tratar dessa forma. Eu sei que é meio difícil, assim, da gente aceitar isso, acreditar nisso, mas você vai confirmar isso se você testar. Porque quando você vê, aí tem a dor de não ser ouvida. Quando você curar essa dor de você, vai bastar falar uma vez que você vai ser ouvida. Ou você se faz ser ouvida. Uma outra dor que tá bem irmãzinha com essa de não ser ouvida é a dor de não ser compreendida. Normalmente, quem tem a dor de não ser compreendida tende a falar muito e com muitos detalhes. Eu preciso dar todos os detalhes do mundo para a pessoa finalmente entender o que eu estou dizendo, porque senão ela não vai me compreender e isso vai doer em mim. Então, a pessoa que fala assim, cansativa até, sabe? De todos os detalhes, não sei o que, às vezes irrelevantes, mas não, eu tenho que falar para eu ser compreendida. Então, quem tem essas dores já vai ter dificuldade de comunicação no relacionamento. Já vai ter. Então, o primeiro passo é trabalhar essas dores, purificar essas dores. Como? Como que cura essas dores? Sentindo a dor, entendendo o que a criança não entendeu, ou seja, eu não te falei que a criança entendeu o quê? Eu não sou importante, ele não me escuta? É só isso que ela conseguia enxergar. Aí o adulto vem, né, dentro da dor, né, sentiu a dor, percebeu aquela coisa, aí ele traz a consciência do adulto, que fala, não, ele não me ouviu agora, mas em outros momentos ele me escuta. Eu posso não ter sido importante nesse momento, mas em outros momentos eu sou importante. Então começa a balizar e trazer para uma coisa mais equilibrada. Uma visão onde eu estou conseguindo enxergar as duas polaridades, né? Sou ouvida e não sou ouvida. Então eu não estou mais só aqui. Eu estou conseguindo enxergar os dois lados. Então pronto, já melhorei um pouco, né? Mas se você libera e traz toda essa consciência e aprende a fazer consigo mesmo, entende que quem tem que fazer isso é você mesmo,
de se ouvir, aí você vai passar a ser ouvida. Aí beleza, né? Eu tinha muita dificuldade com isso, eu tive muito essa dor, né? Nós estamos podendo ver que eu ainda tenho, né? Porque a reação emocional foi recente, mas eu já tive muito essa dor e foi muito difícil, as duas juntas. E foi muito difícil. Eu me lembro que eu tinha um namorado, eu fiz várias sessões de terapia por causa disso. Eu tinha um namorado que eu tentava conversar com ele e ele escapava que nem sabonete das mãos. Ele escorregava de todas as maneiras, ele não ouvia o que eu tinha para dizer, ele desviava o assunto, sabe? E é comum essa situação com homens e mulheres, né? É comum, né? A gente querer falar e o homem não querer, porque o homem não gosta de DR normalmente. Tem poucos homens que gostam, né? Assim, poucos homens que eu digo, uma pouca porcentagem dos homens que aceitam, que compreendem a importância da comunicação. Mas conversas são desafiadoras. E se a pessoa teve uma infância onde via os pais brigando muito, ela vai ter repulsa por DR. Ela vai ter repulsa por DR. Então você tem que começar a trazer a consciência e, né, tem que ter, aqui a gente tem que trazer muito a nossa habilidade do nosso feminino. E esse princípio feminino que eu falo tem tanto em mulheres quanto em homens, né? A gente tem que ter essa habilidade do feminino, que é a água. Pense na água, a água é feminino. O que acontece? A água quer ir para lá. Ela quer seguir esse curso do rio. Se tem uma pedra no caminho, o que ela faz? Ela desvia, mas ela segue o curso do rio. Ela desvia, ela tá sempre... Então, o feminino, ele faz isso, ele orquestra. Então, se eu vejo que o meu parceiro tem uma dificuldade com DR, tem uma dificuldade de ouvir, tem uma dificuldade de compreender o que eu tô falando, eu vou usar da minha melhor forma, eu vou orquestrar esse diálogo da forma que funciona. Então você vai ter que descobrir como que isso funciona no seu relacionamento. É tentativa e erro, tá? Tentativa e erro. Mas, contar a história do meu ex-namorado, né? Eu falava assim... Fulano, olha, eu preciso falar com você. Não, depois a gente vê isso. Não sei o quê. Então eu tive que... Aí o que acontecia? Quando eu ia falar, com a dor de não ser ouvida, quando eu ia falar e ele já escorregava, o que fazia? Isso já me deixava na dor e eu nem tentava mais, porque eu tava tão na criança, na impotência, porque a criança, ela depende que os pais escutem ela. Então isso é uma impotência muito grande, você fica assim, cara, eu não dou conta, eu falo, eu não sei como fazer, sabe, um sentimento infantil mesmo, se você perceber, você consegue, se você se concentrar, você consegue perceber esse sentimento infantil. Então você vai e você já desiste, porque aí confirma, tá vendo? Porque lá na dor também tem uma crença, ninguém me ouve, né? Aí você vai lá, fala, aí ele dá uma escorregada, e aí o que acontece? Viu como ninguém me ouve mesmo? Então pra que eu vou falar se ninguém me ouve? Aí confirma a crença e você fica num círculo vicioso parado no mesmo lugar. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que trazer o adulto. Porque a criança, gente, ela não tem condição de enfrentar ninguém. Ela não tem condição de se colocar, de se posicionar. Quem tem é o nosso adulto. Então, o meu adulto começou a fazer esse teste com esse namorado. Tinha uma coisa muito séria que eu queria falar com ele a respeito de morar junto, eu acho, uma coisa assim, né? E toda vez que eu ia começar a conversar, ele, escapava. Eu falava, não, é importante pra mim. É importante pra mim essa conversa aqui que eu tô tendo. E aí ele escapulia, eu falava, só um minutinho, eu sei que você tá querendo fazer tal coisa, mas só me fala isso aqui, você entendeu o que eu tô querendo dizer? E eu puxava, por quê? Porque se eu desistisse, eu estou abandonando a mim mesma, abandonando a minha criança e continuo no mesmo lugar de dor. Então eu puxava, porque eu falava assim, ele vai me ouvir, ele vai me ouvir. Então essa era uma forma de eu me amparar, sabe? E de eu me fazer ser ouvida. E compreendida.
Tô olhando aqui do lado porque tem um script aqui. Aí tá, agora vamos falar assim, na situação que você tem um assunto muito delicado. Uma coisa que, às vezes, você tem que ter umas conversas que são difíceis. Mas o que acontece? Vamos de novo falar da criança e do adulto. A criança, quando ela vê uma conversa difícil, ela faz o quê? Ela foge. Ela não quer enfrentar, ela não quer pagar o preço. O adulto faz o quê? Enfrenta. Porque tem que ter essa conversa, tem que resolver a situação. Então eu vou ter que ter essa conversa. A criança, por quê? Porque se eu falar, eu vou ficar vulnerável. Pode ser que ele reaja e eu vou sentir dor. Então a criança tem medo de sentir dor, então ela volta, ela não fala, ela não vai enfrentar. Mas o adulto fala, mesmo que eu sinta dor, eu vou falar porque eu vou fazer o que tem que ser feito. Né? Então, quando você estiver nessa situação de conversas difíceis, primeiro você tem que ter essa consciência. Pode ser que dê tudo errado. Pode ser que ele se magoe, pode ser que ele se machuque, ou ela, né? Se machuque, mas ainda assim eu preciso ter essa conversa. Quando você tiver, aí é uma dica aqui, tá? Quando você tiver uma conversa muito delicada, você tem que preparar o terreno antes. Você não vai chegar de supetão, você não vai falar pelo WhatsApp. Conversa delicada, onde pode tocar a dor do outro, onde a sua dor está sendo tocada. Inclusive, se você tem a dor de não ser ouvida, quando você for ter uma conversa importante, jamais fale pelo WhatsApp, porque a chance de você não ser ouvida e ser ignorada é muito grande. Então tem que ser pessoalmente ou pelo menos por uma ligação, se a pessoa não dá para encontrar, né? Pelo menos por uma ligação, tá bom? Ou por uma ligação de vídeo, né? Que hoje a gente tá usando muito esse recurso. Melhor ainda, porque aí a pessoa olha no seu olho. E tem toda aquela questão da comunicação, né? Se você escreve, a pessoa pode entender de um jeito diferente do que você tá falando. Porque até quando você tá falando e a pessoa tá ouvindo e vendo, ela tá entendendo de um jeito e você de outro. Não, às vezes ela entende uma coisa que não foi exatamente o que você quis dizer. Então, por isso que tem que ter muito cuidado. Então, todas as conversas que forem mais difíceis, você tem que, para elas darem certo, você tem que procurar 2 pontos interiores. Um é do amor. Você tem que estar firmada no amor, porque se tiver firmada na dor, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, eu tenho que conversar com meu marido, né? Uma coisa que ele fez errado. Ixi, falando nisso, ele entrou aí, hein? Deixa eu dar um acenar aqui pra ele. Então, meu marido, tem que conversar com meu marido alguma coisa que ele fez errado. Então, se eu posso ativar uma dor nele, então eu tenho que primeiro firmar no amor. Porque se eu falar na crítica, eu tenho grande chance de despertar nele uma dor de desvalor, uma dor de inferioridade, uma dor enfim, várias dores que eu posso despertar. E se ele entrar na dor, ele vai entrar na criança e não vai ter conversa. Não é mesmo? Então, o primeiro ponto é esse, do amor, né? Agora, eu já tive, né? Há muito pouco tempo, eu precisei ter uma conversa com uma pessoa que era muito difícil. E essa conversa, só estar no amor, não ia ser o suficiente. Porque tava doendo em mim falar isso que ia causar dor nessa pessoa, que ia doer nessa pessoa, né? Então, eu precisei procurar um ponto também, que é o ponto da vulnerabilidade. Tá bom, vou falar aqui pra ficar mais claro, porque não vai dar pra entender. Essa conversa difícil que eu tive foi com meu pai. Então, quando tem essa relação de autoridade, o que acontece? Se eu falar algo que eu precisava meio que corrigi-lo, né? Se eu falar isso como corrigir, eu vou estar até invertendo a hierarquia, vou estar na crítica, né?
Então, nesse lugar de falar com os pais ou com autoridades, o importante é você estar no ponto de vulnerabilidade. Então tá, como é falar no amor? Como é... Aí a outra falou aqui, a Duda, não entendi bem como é estar no amor e ter uma conversa assim. Poderia explicar? Sim, eu tô construindo aqui para dar exemplos mais claros para vocês. Tá bom? Então assim, ó, no caso do meu pai, se eu fosse falar com ele de um ponto, porque tava doendo tanto algo que ele estava fazendo, quanto estava doendo em mim ter que falar isso pra ele, machucar ele, entendeu? Então, estava doendo de todos os lados e eu precisava ter essa conversa. Então, eu encontrei, e eu não queria fazer uma inversão de hierarquia, de dizer, você tá errado, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Então, eu procurei um ponto de vulnerabilidade interno, não é falar na vulnerabilidade, é estar na vulnerabilidade. São lugares internos da sua consciência. Então eu falei de um lugar de filha e mostrei para ele o que estava doendo em mim. O que estava doendo em mim. Mas antes eu preparei o terreno, né? Que eu ainda vou explicar aqui a coisa do amor, mas antes eu preparei o terreno. Eu falei assim, essa conversa... Primeiro eu falei, eu quero conversar com você. Então isso já prepara o terreno. Às vezes para ruim, às vezes para bom, né? Mas eu já preparei. Falei, olha, eu preciso ter uma conversa com você. Tá bom, pode falar. Eu não, tem que ser pessoalmente. Beleza. Pessoalmente já fica mais sério ainda. Aí a pessoa já, às vezes, já até levanta as defesas dela, né? Ok, quando eu cheguei lá, eu falei assim, olha, antes de tudo eu quero te dizer que é muito difícil pra mim estar aqui dizendo isso. É muito difícil pra mim ter essa conversa aqui e é muito difícil pra mim o que eu vou te falar. Dói em mim o que eu tenho para te falar. Dói muito em mim o que eu tenho para te falar. Então, eu estava no ponto da vulnerabilidade, entende? E eu quero que você escute tudo que eu tenho para dizer primeiro, antes de você falar. Porque talvez você não entenda. Esse ponto é importante, tá, gente? Quando a gente precisa construir a coisa, aí a pessoa pode entrar numa reação emocional e ela vai te cortar. Então eu preciso que você me escute tudo, tá bom? E mesmo assim, você vai falar isso, às vezes a pessoa pode te cortar e você fala assim, só um minutinho, deixa eu só terminar e depois eu vou ouvir e você vai poder dizer o que você quiser, porque eu vou te ouvir também. Então, você se mantém. Você precisa falar tudo, mas se você tiver tanto no medo de não ser ouvida quanto no medo de não ser compreendida, você não vai conseguir colocar as suas ideias com clareza. Por isso que você tem que elaborar antes o que tem dentro de você. Você tem que, inclusive, ensaiar esse diálogo. Tá? Deixa eu até escrever uma coisa aqui. Pra eu não esquecer de falar no final. Então eu falei tudo, mostrei no ponto da vulnerabilidade, foi difícil pra mim, foi difícil pra ele, mas deu certo a conversa. Deu muito certo. Deu muito certo. O que é estar no ponto do amor? Se eu falo assim, você fez isso comigo, eu não tô no ponto do amor, eu tô no ponto da guerra e da acusação. Eu quero mostrar para o outro. Para achar se a gente está no ponto do amor, a gente tem que perguntar qual é a minha intenção por trás dessa frase. Sabe? Às vezes eu tenho que falar para ele que ele errou. Por quê? Então isso é amor? Por que eu quero falar para ele que ele errou? Por que eu preciso tanto dizer isso para ele? Então, às vezes, eu vou identificar que tem dentro de mim uma motivação de causar dor, não é do amor. E o segundo ponto é esse, falar da gente, não do outro. Mas ainda assim, quando a gente fala da gente, Sevilla, né? A gente às vezes ainda pode estar acusando o outro subliminarmente, ou o outro pode entender que você está acusando. Né? Porque tem gente que assim quer agradar todo mundo. E aí se você disser, eu me senti
eu me senti desrespeitada. Ele vai sentir, eu te desrespeitei? Ainda pode, ele pode entrar. Então, uma outra frase que você pode dizer é assim, eu sei que essa dor é minha, eu sei que esse sentimento é meu, né? Mas eu preciso dizer pra você que eu me senti desrespeitada. E aí eu agi assim, assim, assado. Mas se o erro for algo que te machuca, como falar dele e ainda assim estar no amor? Duda. Ótima pergunta, querida. Acolhendo a sua criança antes. Porque assim, se o outro fez algo que me machucou, né? E eu tenho o poder de parar isso, beleza, eu simplesmente paro. Quando eu não tenho poder e eu preciso que ele pare, né? Que nesse caso que eu dei o meu exemplo, eu tenho que entrar nesse lugar dentro de mim. Eu tenho que abrir mão da acusação. Eu tenho que abrir mão do ódio. Porque se você estiver na dor, você vai querer machucar o outro. Porque a criança, né? Essa nossa parte infantil, ela quer... Se eu me machuco, eu machuco o outro também para eu me sentir menos machucado. Então, esse lugar não rola de ter conversa. Ou você abre mão disso, e aí você só consegue fazer isso com seu adulto e acolhendo a sua criança antes, né? Você só consegue fazer se for assim, a partir do seu adulto. Então você pode dizer, eu me senti desrespeitada quando você fez isso. E aí você acolhe sua criança, né? Tá, você se sentiu desrespeitada? Você se sentiu não importante? Então calma, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer pra você, eu vou fazer isso, isso e isso pra você. Você é importante pra mim. Eu sou importante pra mim. Né? Como assim ter o poder de parar o outro? É que na situação que eu te falei, que eu contei aqui, eu não tinha o poder de evitar uma situação, na verdade. Eu não tinha o poder de evitar uma situação. Eu precisava da colaboração desse outro. Porque se eu tivesse o poder de evitar, eu simplesmente evitaria. Eu tinha algumas saídas, mas essas saídas não eram do amor, era do afastamento, da retirada, né? Da distância. E eu não queria manter a distância. Então, eu precisava que ele se transformasse em alguma coisa porque estava gerando dor, né? Então, eu precisava da colaboração dele. Então, eu precisei mostrar para ele, explicar que aquilo estava me causando dor, mas que eu não queria machucá-lo, que eu não estava ali para acusá-lo, que eu entendia. Isso foi um outro ponto legal. Eu entendo por que você faz isso, eu sei que você não está fazendo por mal. Porque a criança, quando você está na reação emocional, você sempre vai achar que o outro está querendo te machucar. Você sempre vai achar. E essa é a voz da dor. Se você olhar um pouco mais para a criança ferida do outro, você vai ver que ele não está tentando te machucar, ele está tentando se defender. Entende? Então você pode reconhecer, quando você conecta com o que a pessoa sente, compreende e valida o que ela sente, você se conecta com ela e se faz ser ouvida com mais clareza. Então você pode dizer, olha, eu sei que você não faz isso por mal. Eu sei que você talvez não tenha, vamos supor meu marido, eu sei que talvez você não tenha nem se lembrado de encher o pote de água, mas isso é importante para mim. Existe algo que você pode fazer que você possa se lembrar? Entende? E às vezes todo mundo quer a mesma coisa, só que não se escutam, isso. E se gera em nós, o outro também tem a afinidade com essa dor também, né? A maioria das vezes sim. Mas às vezes se eu tiver mesmo no amor total
e ainda causar dor no outro, não, pode ser que eu não esteja ativando ele do ponto da minha dor. Porque existe um ponto que é cego. Se eu tenho a dor de não ser ouvida, eu machuco as pessoas. Certeza que eu machuco as pessoas não sendo ouvida. Mas não necessariamente o contrário é real. Se eu ativei a dor de não ser ouvida no outro, é porque eu também tenho. Porque eu já vi pessoas iluminadas gerando dor, ativando dores no outro. No amor. Porque às vezes a pessoa, né, só de existir ela já está gerando dor em alguém. Então, tomar cuidado com isso. Mas muitas vezes a gente vai falar assim, então não é porque eu tenho não, porque eu não quero ver, eu não quero saber que eu tenho essa dor. Então, essa dor aí é sua, não é minha não. Né? Às vezes no autoconhecimento a gente usa esses conhecimentos para a gente desviar e se colocar como perfeito. A maioria das vezes nós aqui, seres humanos imperfeitos, quando a gente está ativando a dor no outro é porque a gente também tem aquela dor, a gente tem uma ressonância, sabe? Ai, deixa eu ver onde é que eu tô. Então, sempre que você for falar de uma conversa, você não vai dizer pro outro assim, você fez isso, você fez aquilo, você tá acusando. Então, no mínimo, você tem que falar assim, olha, quando você fez aquilo, eu me senti desprotegida, eu me senti desamparada. Quando você falou tal coisa, eu me senti tal coisa. Eu sei que, aí, gente, principal da conversa é a autorresponsabilidade. É você saber que a sua dor é sua. Não é do outro. E saber que, eu me senti sem importância para você. Eu senti que você não me deu atenção. Eu senti que eu não tenho valor para você. Esse não é o tipo de coisa que a gente deva reivindicar em relacionamento. Porque isso é uma necessidade da nossa criança e que se o outro for dar, isso nunca vai nutrir. Nunca. Ele vai ter que dar o resto da vida, diariamente, e virar um escravo. A única que nutre é quando meu adulto, dá para minha criança. Então, se eu tô olhando pro meu parceiro e eu tô vendo que ele não está me dando atenção, eu não estou me dando atenção, então eu preciso olhar aonde que eu não estou me dando atenção. Se eu tô olhando pro meu parceiro e tô vendo que ele não me dá valor, eu não estou me dando valor. Quem tem que dar isso pra mim sou eu, não é o outro. Então aqui nós estamos falando de relacionamento da nova era, né? Que é uma construção pra gente ir chegando nesse lugar. Precisa de estudar autoconhecimento, por isso que eu falo do curso de volta ao real. É importantíssimo para você entender o que passa dentro de você, para você poder ter um diálogo construtivo. Um diálogo que não entre em guerra dentro do relacionamento. Né? Então você procura esse ponto do amor e diz assim, olha, nós temos uma questão aqui, né? Se for uma coisa que eu vejo que é meu e que eu posso resolver sozinha e tá claro que o outro não fez, eu não vou ter essa conversa. Eu posso até contar pra ele, né? Como uma partilha. Nossa, você acredita? Eu faço isso com meu marido. Nossa, você acredita que eu tive uma reação emocional quando você fez tal coisa? Não, mas já olhei aqui, me senti assim, assim, assado e tal. É uma partilha. Outra coisa é exigir que o outro dê pra gente o que quem deveria estar dando somos nós mesmos. Isso não é um relacionamento saudável, isso é um relacionamento totalmente doentio. E é pesado demais pro outro. E a chance da gente ser abandonado por conta disso é enorme. Enorme, o outro ir embora. Porque é pesado você ter que cuidar da sua criança e ainda cuidar da criança do outro. Muito pesado, né, gente? Muito pesado. Então, a gente vê o que eu tô sentindo. Tá, tenho que ter uma conversa. Primeiro ponto, primeiro passo, então. Olhar o que eu tô sentindo. Você tem que elaborar esse conteúdo dentro de você. E às vezes, se você ficar só no ramo do pensamento, na área do pensamento, você não vai ter clareza. Então, ou escreve, ou conversa com alguém, ou marca uma terapia. Você precisa elaborar isso que você sentiu. É importante você saber o que você pensou, o que você entendeu, o que você queria dessa pessoa. Sabe? É muito importante ver o que você queria dessa pessoa. E quando você perceber o que você queria, você já se pergunta se aquilo é razoável. Porque muitas vezes a gente quer assim que a pessoa seja nosso escravo mesmo, né? Nossa criança quer. Seja nosso escravo, que ame a gente, que fale que a gente tá linda todo dia, que fale que a gente é maravilhosa, que se anule completamente pra
dar o que a gente quer. Então não é razoável eu pedir isso, ter uma conversa dessa, né? Então eu pego o meu adulto e vou trabalhar o que tem dentro de mim. Eu vi que esbarrei numa questão que eu realmente preciso de uma mudança do parceiro ou da parceira, então eu vou procurar todos esses outros pontos. Falar no amor, falar na vulnerabilidade, falar do que você sente e não do que o outro fez, não é acusando. Então muitas vezes você pode usar isso na frase, sabe? Olha, você tem todo o direito. Eu sei que isso não era, talvez isso não fosse a sua intenção, mas eu me senti assim, sabe? E eu sei que essa dor é minha, tal. Porque senão, gente, a gente quer escravizar o outro na nossa dor. E a gente não quer ser escravo de ninguém, mas quer que os outros sejam escravos de nós. Né? Nossa, tem tanta coisa pra falar que eu acho que vou ter que fazer uma outra live, viu? Tem mais coisa aqui, eu só não falei nem a metade. Quer dizer, falei já mais a metade. Então, assim, às vezes você vai falar... Teve um outro extremo que eu também naveguei na minha vida, que foi o seguinte: tudo é meu e o outro não tem nada a ver com isso. Aí, eu tomei muito, ó, com essa história. Porque eu me desamparei quando eu não coloquei limites saudáveis na relação. Então, assim, eu tô falando especificamente de quê? Eu tinha muitos ciúmes, né, nos meus relacionamentos anteriores. E aí, eu achava horrível ter ciúmes, né? Porque as pessoas, né, têm uma cisma com ciúme, é tão desprezível a pessoa que sente ciúme, tão errada a pessoa que sente ciúme, que ela nem é vista, ela nem é percebida, né? Então eu fiz isso comigo muitas vezes. Eu tô com ciúme, eu já me autodesprezava e falava assim: não, olha, o meu ciúme é ridículo mesmo, faz o que você quiser e eu que cuide dessa dor. E foi horrível isso que eu fiz comigo. Eu demorei muito pra entender que eu estava me desamparando e que eu não estava colocando limites na relação. Porque se a pessoa, eu tava falando, pode me desrespeitar mesmo, pode, não tem problema nenhum não. Né? Então, até eu entender isso, que precisa colocar limites saudáveis na relação, demorou um bocado. Tá? Tá, aí tem uma dica que eu aprendi com a Claudete, que é o seguinte: toda vez que você tiver uma conversa difícil pra ter, que você tiver que ter uma conversa difícil, você vai fazer o seguinte: você vai escrever um e-mail lá na sua caixa. Você vai escrever um e-mail com essa conversa. Uma técnica, tá, gente? Escreve. Só que você não vai enviar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Desabafa tudo, escreve tudo. E aí deixa esse e-mail lá, passa um dia, sustenta, um dia. Porque a coisa que tem que falar imediatamente é da reação emocional e geralmente leva para desastres, tá? Então, espera um dia. No dia seguinte, você vai ler o seu e-mail. Aí você vai ver que tem pontos que foram muito agressivos e aí você pode trocar. Não, peraí, esse ponto aqui tá muito forte, eu vou falar de outra forma. E você vai simulando novas formas de falar aquilo. Como que eu posso falar isso aqui sem ser agressivo assim? E vai tentando, e vai tentando, e vai arrumando. Quando você vai ler, como é que é? Show do Lobo na comunicação não violenta? Não entendi, o que você quis dizer, Sibila? Então, quando você lê todo o e-mail e vê que tá tranquilo, que não tá agressivo, né? Você vai usar a sua sensibilidade para ler, né? Você vai ler como se você estivesse recebendo esse e-mail. E você sabe, gente, nós sabemos quando a gente tá machucando o outro, tá? É só prestar atenção. Então você vai ler. Quando você perceber que tá leve, mas que tá sincero e que ainda assim, pode ser que o outro se machuque ainda, né? Aí você pode tá pronto para ter essa conversa. Aí você tá pronto para ter essa conversa. De preferência pessoalmente, né? Se não for possível,
por telefone, por ligação de vídeo. Por último, última hipótese é escrito, tá? E deixa eu ver o que mais. Então, gente, vocês entenderam? Que dúvida que vocês estão tendo aí? A gente só tem mais 7 minutos de live. Eu acho que eu vou responder pergunta. Porque eu queria entrar um pouco nas máscaras, mas isso vai ser assunto para outra live. Me falem aí, o que vocês estão com dificuldade de conversar? Me dá um exemplo aí que eu vou falar uma forma de conversar esse assunto. Vou ver se eu consigo, né? Isso de soltar a sua raiva é o show do lobo. Entendi, Sevilla. Não conheci. Eu nunca estudei a comunicação não violenta. Eu pratiquei a comunicação não violenta. Eu estudei na prática. Nunca tive paciência. Termina a live lá na nossa mentoria. A galera está em peso aqui aprendendo com você. Pois é, porque agora eu vou dar uma aula de relacionamento da nova era, relacionamento consciente, lá na mentoria da Darisha. Então, eu já convidei eles para virem aqui, elas, né? Para virem aqui assistir isso, porque aí, né, a gente já não perde tempo, porque lá eu vou trazer outros assuntos que não seriam esses. Tem mais dicas de como administrar melhor os ciúmes? Olha, eu fiz uma live com a Darisha na Jornada do Prazer, o tema da live era traição, mas eu falei muito sobre ciúmes, tá? Tá lá no meu canal do YouTube, você pode procurar lá que você vai entender muito mais sobre o ciúme. Tem muitas dores que podem estar por trás, tá? A Van falou, sai e volta, Dani. Eu não vou poder porque agora eu tenho esse compromisso lá com a Darisha, então não vai dar pra eu voltar aqui nessa live. Mas eu posso marcar uma próxima para falar um pouco mais sobre isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar depois dessa live aqui uma caixinha de perguntas para vocês me falarem todas as dúvidas de vocês a respeito desse tema. Vocês anotaram? Né? Fizeram anotações? Porque aí você me pergunta, é bom que fica anônimo, né? Gente, manda no máximo 2 caixinhas, não manda 3, 4, 5 não, porque é muito complicado. Tem que fazer um monte de print, não sei o que, tá? Mas manda lá, que aí tenta resumir. De preferência uma, tá? Manda só uma. Aí, se não der, é que você faz em 2. Aí, uma dica pra isso é, escreve a pergunta, depois você revisa resumindo. Depois você resume a pergunta. Tá? Então, agora eu vou lá pra live da Darisha. E ninguém falou mais, tem nenhuma dúvida. Eu queria que vocês, quem gostou da live aí, se puder... Ah, já anotou 2 folhas, Tássia. Se vocês puderem tirar um print aqui, né, e compartilhar, dizendo que a live foi boa e tal, quem gostou, né, quem não gostou não precisa, tá? Mas quem gostou e puder, ajuda, dá uma força aqui, né, na divulgação do meu trabalho, tá bom? Vou fazer uma carinha agora, uma pose, pra vocês tirarem um print, tá bom? Vou sorrir só. Tiraram? Aí vocês compartilhem lá, fala que a live foi boa, depois eu vou pôr no YouTube e vocês podem assistir mais vezes, tá bom? Então, de antemão, já quero agradecer a presença de todas, todos e todas, todes, né, que fala, todes. Eu não consigo me encaixar nesse negócio, gente, todos e todas. E também compartilha na caixinha o que você aprendeu, tá? Nessa live. O que foi de mais tuf aí? Tá bom? Porque aí eu fico sabendo o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram e eu posso trazer mais conteúdos nesse sentido, porque a gente tem que saber o que vocês querem, né? Pra acertar. Obrigada, meus amores. Então tá. Também quero ir pra mentoria da Darisha. Uai, é só ir, né, Darisha? Então tá, gente, um beijo, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.